Estamos dando início a mais uma meditação na Palavra de Deus, falando hoje no capítulo 20 ainda, nossa quarta análise do capítulo, que na verdade é uma continuação da terceira, com os títulos Cristo, o Filho de Davi, e Jesus censurando os escribas e os fariseus. Na semana passada, nosso assunto foi a respeito da disputa dos saduceus a respeito da ressurreição. Os saduceus, como nós dissemos na semana passada, era uma religião que tinha em Israel que não acreditava em anjo, em espírito e alma, e achava que tudo se resumia a esse mundo, essa vida biológica acabou, não tem mais nada, era o que eles pensavam. Eles acreditavam nisso, eles apregoavam isso, e eles também disputaram com Jesus a respeito disso, trazendo o caso da mulher que casou com 7 irmãos e morreu sem filhos, querendo saber de quem seria essa mulher na vida eterna. Eles eram tão superficiais, tão fáceis de compreender, porque, puxa, é muito superficial, é muito religioso, né? O problema da religião muitas vezes é isso, a religião muitas vezes nos distancia de Deus. Então você vê Jesus enfrentando os saduceus, que era uma das religiões mais severas que tinha em Israel. A outra eram os fariseus, que ele enfrenta nesse texto que nós vamos estar lendo hoje, nessa meditação, simplesmente porque eles não conhecem a Escritura Sagrada. Muita gente tem a Bíblia, muitas religiões, muitas igrejas têm Bíblia, mas não leem a Bíblia, não se aprofundam na Bíblia, são superficiais. Eles ficam por cima da superfície da palavra de Deus. Eles não se aprofundam, não buscam conhecimento, não pedem a Deus entendimento, não pedem sabedoria. E quando isso acontece, a pessoa ela é enganada. Já tem um ditado que corre na internet, é que se eu não tenho o hábito de ler, eu acabo acreditando em tudo que as pessoas dizem, porque não me informam. É importante ler, é importante perscrutar, é importante examinar a Escritura, é importante questionar a fé, o ensinamento, a doutrina, principalmente quando existem dogmas religiosos. Espera aí, por que isso é assim? Por quê? Se na Escritura está dito assim, se Jesus falou assim, por que você está ensinando que é desse jeito aí? Nós estamos aqui meditando nessa questão. Por que as pessoas querem tanto uma religião? Por que elas não se importam mais em ter um relacionamento pessoal com o Senhor, intimidade com Deus, intimidade com a palavra de Deus, intimidade com o Espírito Santo, intimidade com o Senhor Jesus Cristo? Não intimidade para desrespeitar, para chegar de qualquer jeito, mas intimidade para falar com Ele, conhecer Ele de perto, através das Sagradas Escrituras. Eu fico, às vezes, pensando como as pessoas se contentam com tão pouco das coisas de Deus, quando buscam tanta coisa no mundo. As pessoas querem ter uma profissão, as pessoas querem trabalhar bastante, querem ganhar dinheiro, querem comprar bens materiais. As pessoas se abastecem de tudo, mas não se abastecem da palavra de Deus, não se aprofundam na palavra de Deus, não pedem mais, não querem saber o que está acontecendo no reino dos céus. Por que isso é dessa forma? Por que é ensinado assim? Eu fui enganado por muito tempo até começar a questionar. Quando eu comecei a questionar, quando eu comecei a ler a palavra de Deus e questionar, a verdade veio ao meu encontro, como vai ao encontro de qualquer pessoa, porque Jesus disse que quem pede, recebe, quem busca, acha, quem bate, a porta se abre. Mas se você não busca, meu irmão, se você não procura, se você não se importa em ter conhecimento, como é que o Espírito Santo de Deus vai falar com você, vai revelar nos seus pensamentos qual é a vontade de Deus? Você não está preocupado, você não está interessado. Imagina você tentando falar com alguém, a pessoa virando as costas para você a todo momento, dando importância para tudo menos para você. Como você se sente? Deus se sente assim também, desprezado. Então, ele simplesmente se afasta dessa pessoa. E sem a ajuda de Deus, nem a verdade nós podemos conhecer, nem podemos nos apropriar dela. Tudo que nós fazemos de bom tem que ser com a ajuda de Deus, ou nós não conseguimos fazer nada.
Seremos eternamente fracassados sem a ajuda de Deus, mas Jesus veio com a missão de levar o homem para o céu. Jesus disse que é o bom pastor, ele conduz as ovelhas ao aprisco celestial. É através dele, unicamente com ele, que nós podemos chegar ao conhecimento da verdade. Nós não temos condições por nós mesmos de encontrar o caminho, porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Só ele, somente ele. E ele falou com os saduceus a respeito da ressurreição dos mortos, a respeito daqueles que partiram desse mundo, que estão vivos na presença de Deus, e deixaram eles calados porque eles não tinham conhecimento da palavra de Deus. Essa é a grande verdade. Mas hoje nós estamos aqui diante de uma situação em que o Senhor Jesus Cristo, ele vai continuar questionando agora os fariseus, os escribas. Porque eles também tinham religião. Os escribas eram os escrivães, aqueles que copiavam a Bíblia Sagrada. Copiavam todo o texto, mas não liam, não se aprofundavam, não buscavam conhecimento. Não tinham conhecimento de Deus, estavam diante do Messias, do Filho de Deus, e não souberam honrar ele. Pelo contrário, o desonraram com as suas palavras, com as suas atitudes. Desonraram o Filho de Deus. E não é possível obter salvação àquele que desonra o Filho de Deus. Então nós vimos aqui no primeiro momento ele questionando como que Cristo pode ser filho de Davi. E é nesse assunto que nós vamos falar agora, e logo em seguida nós vamos entrar também na questão da censura dos fariseus. Jesus censura severamente escribas e fariseus por causa da sua hipocrisia, por causa do seu exibicionismo e por causa da distância que eles estavam da verdadeira essência da fé. A grande questão das religiões é isso: a pessoa religiosa, ela quer mostrar religiosidade na hipocrisia de mostrar que também é uma pessoa religiosa, que também é cristão, mas não vive aquilo que a Escritura pede que ele viva. E é isso que nós precisamos aprender a fazer. Não adianta nada nós falarmos Senhor, Senhor e não obedecer a sua palavra. O próprio Jesus diz isso: porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Então, em primeiro lugar, fazer a vontade de Deus, nos colocar na presença de Deus, fazer aquilo que ele determina que façamos para que o nome dele seja honrado nas nossas vidas. E então sim, nós não precisaremos nem falar que nós somos cristãos, porque as pessoas verão que nós somos. Eu percebo quando começo a dar aula numa turma nova e tem algum aluno ali, algum jovem que é filho de Deus, que é cristão genuíno, e logo nas primeiras aulas ele conversa comigo e fala: você é evangélico? Eu digo: sim. Como você sabe? Seu jeito, sua atitude tem que brilhar, irmão. Jesus tem que brilhar na sua vida. Então, quando Jesus confronta os religiosos, ele começa dizendo assim: e ele lhes disse: como dizem que o Cristo é filho de Davi, visto como mesmo Davi diz no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Então, a questão aqui para perguntar: vocês são tão entendidos, vocês conhecem tanto, se julgam os doutores da lei, os doutores em tudo, os mestres, os ensinadores, me explicam como é que Cristo é filho de Davi? Como vocês podem dizer que ele é filho de Davi? Se ele mesmo está dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Se ele chama Cristo de Senhor, como Cristo é seu filho? Olha, uma pergunta tão simples de responder. Para nós que temos o Espírito de Deus, nós podemos responder essa pergunta, mas eles não souberam, porque eles não estavam com a verdade, eles não estavam sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. E quantas pessoas, às vezes, irmão, ela está numa religião, ela está se julgando no caminho de Deus, ela se julga salva, mas ela não tem o Espírito de Deus e ela não pode responder uma pergunta simples como esta. Porque Davi lhe chama assim: como ele é seu filho? Através da geração. Olha, Cristo é filho de Davi pela natureza humana, mas não pela natureza divina.
Porque Jesus tem duas naturezas distintas, a natureza humana e a natureza divina. Ele é verdadeiro homem, ele é verdadeiro Deus. A questão é que quando ele estava na terra, ele era apenas um homem. Ele se despiu dos seus poderes, entregou na mão do Pai e disse: como homem eu vou salvar a humanidade, como homem eu vou deixar um exemplo para que as pessoas sigam os meus passos. Pedro disse que nós devemos seguir as suas pisadas. Pedro diz que ele nos deixou o exemplo para que sigamos os seus passos. Hoje alguém poderia dizer assim: mas como que eu vou fazer isso? Eu não posso, eu não consigo. Mas Jesus fez. Mas ele era Deus, eu já ouvi isso muitas vezes. Mas ele não era Deus na terra, ele era apenas um homem que veio para ser o homem perfeito, para cumprir a determinação da palavra de Deus. Depois da ressurreição, então, ele reassume a sua natureza divina. E essa é a diferença. Como homem, ele é filho de Maria. Como homem, ele é descendente de Davi. Como Deus, ele nunca teve início, nunca terá fim, ele é eterno. Então, como Deus, ele não é filho de Maria, como Deus, ele não é descendente de Davi. Ele sempre existiu, foi ele que criou Davi, foi ele que criou Maria. Como poderia ser filho? Na natureza humana, ele é filho. Na natureza divina, ele é Deus. E essa é uma verdade que é muito clara nas Sagradas Escrituras. Mas os fariseus, os saduceus, não tinham condições de responder isso. Por quê? O que eles tinham era apenas sabedoria humana. Sabedoria humana, aquela sabedoria humana que é diabólica, como diz o apóstolo Tiago, é carnal, é terrena, é diabólica. Uma sabedoria de conhecimento humano, de pessoas que estudam livros sem a ajuda de Deus. E o que nós devemos fazer para ter o conhecimento de Deus? Quando nós oramos, nós precisamos dizer: Senhor, precioso Espírito Santo, ilumina minha mente. Por quê, irmão? Porque o Espírito Santo inspirou a Escritura Sagrada. E ele pode inspirar a interpretação e o entendimento. Quem interpreta a Bíblia Sagrada sem a inspiração do Espírito Santo acaba criando heresia, acaba acreditando em coisas que não são reais. E nesse momento, então, todo o povo está ali, atento ao que está acontecendo. Os saduceus envergonhados, confundidos ali com aquela pergunta que eles não sabem responder. Os fariseus também num canto. E Jesus começa dizendo assim: ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos escribas que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Estes receberão maior condenação. Olha, o que nós podemos ver aqui é justamente essa questão. Eles dizem, mas eles não fazem. Eles exigiam que o povo cumprisse todas as leis de Moisés, que eram muitas vezes difíceis, porque homem nenhum conseguiu ser salvo pelas leis. Mas eles mesmos não faziam isso. Lá em Mateus, Jesus diz mais claramente: ai de vós também, doutores da lei, que atais fardos pesados e difíceis de suportar e colocais sobre os ombros dos homens, vós, porém, nem com o dedo quereis tocá-los. Outra coisa era a questão do exibicionismo, de mostrar que era religião, como muita gente hoje quer mostrar que é religiosa. Então Jesus descreve eles assim: querem andar com vestes compridas, amam saudações nas praças, põe aquela roupa comprida, bonita para chamar atenção. Olha, lá vai um homem de Deus. Passa na praça: ô pastor fulano, ô missionário fulano. E todo mundo: nossa, esse é um pastor, esse aí é um missionário, um apóstolo, né? E eles gostam muito de ser chamado de apóstolo, né? E ainda arrastam R, como muitas vezes não é de sua linguagem natural. O apóstolo fulano de tal, o pastor fulano de tal, tudo para aparecer, irmão, tudo para aparecer. E para Deus isso não significa nada, porque Jesus disse que aquilo que perante os homens é elevado, perante Deus é abominação. Deus quer ver um coração humilde, Deus quer sinceridade, Deus quer humildade, Deus quer simplicidade. Quanto mais simples o homem, mais perto de Deus ele está. E Jesus diz que eles amam as principais cadeiras nas sinagogas, lá nos primeiros lugares, né? Aqui não, aqui você não pode sentar não, que aqui é lugar do fariseu doutor fulano de tal. Aqui é o lugar do saduceu doutor fulano de tal. Aqui é o lugar do apóstolo fulano, aqui é o lugar do pastor, senta lá para trás.
os primeiros lugares nos banquetes. Sempre chega, tem uma festa, a pessoa chega, tem que ter um lugar de honra. Guarda um lugar de honra para essa pessoa. Essa pessoa, aqui é o lugar o estacionamento do fulano de tal, não pode estacionar aqui. Olha, eu fico tentando imaginar Jesus chegando em Jerusalém com aquele jumentinho. Eu fico tentando imaginar, tem um lugar para ele colocar o jumentinho. Aqui não pode estacionar, porque aqui é o lugar que Jesus vai colocar o jumentinho dele. Nem jumento ele tinha, pegava emprestado. Olha que diferença de muitos líderes religiosos de hoje. Os primeiros lugares nos banquetes, as principais cadeiras das sinagogas, roupas compridas, com largas filactérias, com rendas, com tanta coisa, bordado. Meu Deus, às vezes até com fio de ouro, né? Para aparecer. Isso é de Deus, irmão? Isso não é de Deus. Isso é religião. A religião produz isso aí. Coisa que não agrada a Deus, que não serve a Deus, porque a palavra de Deus diz claramente em Isaías 42, versículo 8, eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Deus não divide a glória dele com ninguém. Se tem uma coisa que a pessoa nunca deve ambicionar, é a glória de Deus, que foi a ambição de Satanás, querer ser igual a Deus. E foi expulso do céu e foi condenado. E poderia sim se arrepender, ser perdoado, porque Deus é perdoador, é compassivo, é misericordioso. Mas ele praticou tanta maldade que encheu a medida. Quando Jesus morreu na cruz, Jesus disse: já está expulso o príncipe desse mundo, é chegado o juízo do príncipe desse mundo. Acabou, para ele não tem mais jeito. Olha, a pessoa faz tanta maldade que chega no momento que Deus fala: chega, para isso não tem mais jeito, acabou, já rejeitei. Como ele fez com Saul. Saul desobedeceu tanto, praticou tanta coisa errada, tanta abominação, foi tão rebelde à palavra de Deus, que chegou no momento, Samuel estava lá orando: Senhor, tem misericórdia do Saul, e Deus disse: por que você está orando por ele, sendo que eu já rejeitei? Acabou, tem mais conversa. Então nós temos que ter cuidado para não ser rejeitados diante do Senhor, porque o Senhor é bondade, amor, é misericórdia, é compaixão, mas o Senhor é justiça. Se você encher a medida da maldade que pode ser suportada, você pode ser rejeitado também. Mas enquanto você tiver o coração quebrantado, haverá perdão para você, haverá salvação para você. Jesus morreu para perdoar os nossos pecados, porque nós não somos perfeitos, nós somos pecadores. Nós somos dependentes dele. E dependentes dele, ele vai entrar diante do Pai e vai dizer: Pai, eu morri por ele. Pai, eu morri por ela. Pai, essa pessoa que está clamando agora, eu morri por eles. Olha as minhas mãos, Pai, furadas. Olha o meu corpo dilacerado, que eu morri por eles. Eu fiz o sacrifício perfeito que agrada ao Senhor, perdoa eles. E nós recebemos o perdão através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Como Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo, homem. Não tem outro mediador, não tem outra medianeira. Ah, mas eu acredito. Você pode acreditar, você vai tentar, mas você não vai conseguir. Porque Jesus disse que o céu e a terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar. O céu e a terra hão de passar, mas nenhum tio, nem um jota da lei vai cair por terra. Tudo vai se cumprir como foi escrito, como foi dito. Então nós precisamos nos apegar à palavra de Deus. Isso é intimidade, isso é conhecimento de Deus, isso é uma busca frutífera que vai nos levar para o céu, porque o céu é garantido. Nós somos pecadores, sim. Paulo diz assim: olha, o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, porque minha natureza é corrompida pelo pecado. Mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço toda hora. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele mesmo responde: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Dou graças a Deus porque Jesus morreu por mim para pagar os meus pecados, porque eu não consigo fugir de muitas das minhas imperfeições, mas existe um sacrifício perfeito. Jesus morreu por mim. Ele morreu por mim, ele sofreu por mim, ele derramou até a última gota do seu sangue por mim, por você. O perdão está aí, basta você abrir o seu coração e aceitar. Não ser como aqueles fariseus, como aqueles saduceus, aquelas pessoas religiosas da época dele, que só queriam se aparecer. Irmão, quem quer aparecer não tem lugar no céu, irmão.
O céu é lugar de gente humilde. O céu é lugar de gente que reconhece que erra. O céu é lugar de gente que reconhece que se enganou, que pode mudar, que pode aprender de novo. Porque hoje o mundo está cheio de uma arrogância tão grande, as pessoas estão dizendo, olha, você pode falar o que você quiser, mas Deus está na minha vida. Sim, eu acredito que Deus está, Ele está em todo lugar, Ele enche o universo. Mas eu te pergunto, será que Deus aprova o que você está fazendo? Será que Deus aprova o que você fala? Será que Deus aprova o que você pensa? Será que Deus aprova você alimentar sentimentos pecaminosos? Será que Deus aprova o estilo de vida que você escolheu? Olha, você nem deveria escolher, deveria deixar o Senhor determinar o estilo de vida que você deve viver. Viver na presença de Deus, obedecendo a palavra de Deus, dependente do Senhor em tudo. E o perdão será automático na sua vida. A palavra de Deus é fiel e sempre vai se cumprir, nunca vai falhar. Então, quando ele censura os escribas e os fariseus aqui, o que ele está fazendo? Ele está mostrando, olha, ele reprova as pessoas hipócritas que dizem, mas não fazem, que gostam de parecer religiosos, mas não vivem aquilo que eles ensinam, aquelas pessoas que gostam de ser honrado diante de outras pessoas quando a honra deveria ser só de Deus, aquelas pessoas que gostam de explorar os pobrezinhos, os coitados, os desinformados, as pessoas que não têm valores morais e espirituais para viver na presença de Deus, pessoas falsas, pessoas que na realidade não têm uma sinceridade diante de Deus. É preciso mudar, nós temos que voltar. Nós precisamos voltar, nós precisamos de um arrependimento, arrepender das nossas obras, arrepender de tudo aquilo que nós fizemos que não agrada a Deus e dizer, Senhor, eis aqui o teu servo, o que é que o Senhor quer que eu faça? Não dizer, olha, eu já tenho religião, eu já sei o que é bom para mim. Você não sabe, ninguém sabe, mano. A gente não sabe, só Deus sabe o que é melhor para nós. Quantas vezes, para nosso próprio bem, nós temos que dizer, Senhor, vou jogar fora os meus planos, o Senhor tem planos para mim, os seus planos são melhores do que os meus. É isso que o Senhor espera que nós façamos. Na semana que vem nós entraremos no capítulo 21, falando sobre a oferta da viúva pobre e sobre o sermão profético. Esse sermão profético promete muita coisa. Vamos falar a respeito dos sinais dos tempos, que nós já estamos vivendo em muitas situações, né? Nós estamos presenciando esses sinais e a qualquer momento o céu vai se abrir e Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Quem não estiver preparado vai ficar, o arrependimento vai ser tardio, amém? O arrependimento vai ser tardio. Então se arrependa hoje. Eu quero encerrar essa transmissão pedindo oração para mim, para minha família, para a igreja de Morro Agudo, pastor Lorival, todos os irmãos de Morro Agudo, para a igreja brasileira, peço oração para a igreja brasileira. Quero mandar um abraço lá para Morro Agudo, pastor Lorival, pastor Gesley, também lá em Ribeirão Preto. Quero mandar um abraço também para o irmão Zezinho Cassiano, para toda a igreja de Morro Agudo, os obreiros, né? São companheiros, amados. Graças a Deus por essa família linda que nós temos ali em Morro Agudo. E possivelmente amanhã nós estaremos lá na escola bíblica, graças a Deus. Se o Senhor nos permitir, nos der graça, estaremos lá mais uma vez. E quero pedir oração também pela igreja brasileira. Nós precisamos orar pela igreja, irmãos, porque, olha, primeiramente nós precisamos de um despertamento e segundo, nós precisamos que o Senhor derrube essa potestade que está tentando destruir nossa liberdade de pregar o evangelho. Homens corruptos, homens réprobos, homens reprovados diante de Deus, que usam o poder para defender suas ideologias e muitos deles por corrupção, por dinheiro. Vendem a alma por dinheiro, não acreditam em Deus, não como diz as Escrituras. Orem pela igreja brasileira, orem pela igreja perseguida e peço a Deus que abençoe você, a sua família e o Brasil, em nome de Jesus.